ESPN premia Luís Soares, mas esquece do craque do campeonato. Mais uma vez, tiveram que beneficiar o Flamengo. Jornalista pede investigação e CPI contra o Atlético. Por fim, Galo chega a quase 80 milhões de reais em premiações. Para onde vai todo esse dinheiro? Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta. Quero aqui agradecer a todo o carinho, a toda a confiança que vocês depositaram em mim durante esta semana, onde batemos mais uma vez recorde de audiência no canal Bica Galo. Pelo 13º mês consecutivo, o canal Bica Galo é o canal que mais cresce dentre todos os outros quando o assunto é Atlético. Por isso peço que antes da gente seguir, você se inscreva no canal e, claro, me ajude com o seu like. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Hoje, infelizmente, não estarei presente aí no chat, conversando com vocês, dialogando. Afinal de contas, estou na Arena MRV jogando futebol. Olha que coisa legal, que prazer é estar realmente. E depois eu vou trazer um vídeo aqui falando exatamente isso, como foi um dia de futebol na Arena MRV. Espero que vocês gostem do vídeo. Enfim, vamos agora para a pauta, que é para o que interessa, né? Mas me ajudem aí na moderação, peçam os likes para mim, a galera que já está mais presente sempre, né? 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Luís Soares recebe o prêmio de melhor atleta do campeonato, porém a ESPN esqueceu daquele que foi o verdadeiro craque da competição. Mais uma vez, uma verdadeira zombaria. No dia em que o prêmio Bola de Prata da ESPN completou exatos 50 anos de existência, o que vimos foi um verdadeiro show de horrores. Aliás, aqui eu quero esmiuçar, detalhar como foi essa premiação. Não vou entrar muito em detalhes de outros times, mas aquilo que faltou na premiação da ESPN. Dos 11 escolhidos, 5 foram do Palmeiras, que teve também outros 3 prêmios, né? Um com Abel Ferreira de melhor treinador, algo que eu acho extremamente justo, e 2 com Endrick, de revelação e também do gol mais bonito. Por revelação, obviamente, o Endrick deveria ganhar. Em relação ao gol mais bonito, eu realmente não sei, né, se foi ou não. Acho que aí cabe, cada um vai definir na sua perspectiva aquilo que foi ou não o gol mais bonito do campeonato. Os 5 palmeirenses escolhidos foram o goleiro Everton, o lateral direito Mike, o zagueiro Murilo, o lateral esquerdo Piquerez e o meio-campista Rafael Veiga. Desta lista, aliás, eu acho que a bem da verdade, o grande choque aqui fica pela escolha do goleiro Everton e não de Everson do Atlético. Os números são parecidos. Enquanto o Everton atuou em 35 jogos e sofreu 30 gols, Everson atuou em 36 partidas, sofrendo 31 gols, um a mais do que o seu concorrente. A bem da verdade é que o jogo contra o Bahia, né, na última rodada, acabou impactando diretamente nesta fase que vive o Everson. Aliás, para mim, hoje é o melhor goleiro do Brasil. E um detalhe muito importante, o sistema defensivo do Palmeiras é extremamente sólido. E um esquema este que atua junto há mais de 3 anos. Ou seja, o Everson pega um Atlético com Eduardo Cudê num dia, amanhã está com Luiz Felipe Scolari, entre altos e baixos, é um dos goleiros menos vazados da competição. E digo mais, salvou o Atlético durante todo o discorrer do campeonato. Com todo respeito ao Everton, para mim, o craque da posição, o craque do gol, só tem um, e este nome é de Everson. Porém, o Atlético não foi campeão brasileiro. Aliás, se fosse, eu tenho a plena certeza que o goleiro escolhido seria o Everson. Aí você vê a base de parâmetro que tem a ESPN. Enfim, o problema das escolhas do craque do Brasileirão, ou dos craques do Brasileirão, não param por aí. O Grêmio terminou a tabela em terceiro lugar, e aí, segundo, né? Teve 2 jogadores nesta seleção. O bom volante Vilha Sante, boa escolha inclusive, e também o atacante Luizito Soares. A meu ver, ambas as escolhas estão corretas. A grande questão aqui agora, sobre esta premiação, é de agora em diante. Normalmente, neste tipo de premiação, escolhe-se o esquema 4-4-2, aquele famoso pragmático onde se usou no futebol brasileiro por mais de 20, 25 anos, onde praticamente já não se vê mais esse esquema em uso aqui no Brasil. E aí me estranha muito, talvez, a permanência desse esquema 4-4-2, uma escolha da ESPN, quando talvez o objetivo é favorecer outras equipes. E aqui eu explico. A linha defensiva foi montada com 4 jogadores do Palmeiras, o meio-campo também tem mais um, Rafael Veiga, ou seja, 5 atletas, tirando a exceção do Everson. Para mim, todas as escolhas foram justas.
Antes dele, completando essa lista, né, dos 4 atletas defensivos do Palmeiras, juntamente com o primeiro volante, assim como Vilha Sante, e aí vem o primeiro do Flamengo, que no caso é o Pulgar. O Flamengo, nesse caso, inclusive, além do Pulgar, tem uma outra pessoa, um outro jogador, que me estranha muito e pra mim deram um jeitinho de colocar o Arrascaeta por lá. E foi justamente a entrada de Arrascaeta que acabou bagunçando a escolha da própria ESPN, que deixa de ofertar o prêmio de melhor atleta do Brasil a quem deveria merecer, que foi o Paulinho, para entregar ao Luizito Soares. Afinal de contas, não poderiam entregar ao Hulk ou ao Rafael Veiga. Deveriam entregar, sim, aquele atleta, né, de posição de frente que foi o melhor jogador do campeonato, artilheiro da competição, com apenas 22 para 23 anos, que foi o Paulinho. Mas não, deram um jeitinho mais uma vez de colocar o Flamengo. Os caras estão presentes também no Rio de Janeiro, na ESPN, se é que assim eu posso dizer, né? E aí, você note aqui, né? O Arrascaeta atuou em 28 jogos, o que é muito pouco para quem disputa aí, né, 37, 38 rodadas em via de regra. O Arrascaeta jogou, repito, em 28 partidas no Campeonato Brasileiro. E vejam a distância dos números. O Arrascaeta fez 7 gols e deu 6 assistências. Ele que é meio campista, 7 gols e 6 assistências. Paulinho fez 20 gols e deu 2 assistências. Talvez para agradar o Flamengo, que tem o elenco mais caro do Brasil e não levou absolutamente nada neste ano, fizeram essa presepada, uma presepada que prejudicou não só essa lista, que para mim está errada, assim como prejudica a própria carreira do Paulinho, que sim, quando se recebe uma premiação como esta, você é visto fora do país. Talvez para coroar o Flamengo como alguma conquista depois da cachapada que sofreu no Maracanã por 3-0 contra o Atlético, decidiram dar o título ao Arrascaeta, ou pelo menos colocar mais um jogador na competição que fosse do Mengão. Esse tipo de situação me incomoda e me incomoda muito. Ora, eu vi um moleque de 23 anos colocar praticamente todos os adversários no bolso. Eu vi um moleque de 23 anos ser artilheiro de uma competição de maneira isolada, com estrelas como Luizito Soares, e uma distância de 3 gols para os demais. Eu vi um moleque de 23 anos aqui no Atlético, vivendo um período muito ruim e mesmo assim marcando 20 gols na competição, 3 a mais que seus principais concorrentes, e com um detalhe, não fez nenhum gol de pênalti. O Paulinho estava em campo, fez o gol com a bola rolando. Esse é o ponto. Onde está a coerência? Como funcionam essas notas? Por que a escolha de Arrascaeta? E lá fora o que mais me impacta é o seguinte: ninguém fala sobre isso. Ninguém comenta o descalabro que foi a ausência do Paulinho. A escolha do Arrascaeta no lugar do Paulinho, porque a verdade foi essa. Parece que o Flamengo, se não ganha em campo, fora dele continua tendo influência. E aqui, segundo a ESPN, né, as partidas ou as notas são feitas através, né, de circunstâncias in loco, ou seja, 60% da contagem destes votos vai de acordo com aquilo que os jornalistas viram em campo, e os outros 40%, e aí esses jornalistas dão uma nota de 0 a 10, os outros 40% vão de acordo com uma inteligência artificial ali desenvolvida, um algoritmo pela ESPN, onde define o restante do voto. Ora, eu fico me perguntando, se o Paulinho é o atleta que mais marcou gols na competição, aquele que nos últimos pelo menos 10 a 15 jogos foi preponderante para as vitórias do Atlético, que chega no final da competição com a melhor campanha do retorno, ele não deveria estar nesse time para que o Arrascaeta fosse escolhido? Ora, tenha dó, tenha paciência, né? Eu queria ver o seguinte: se fosse o Gabigol fazendo 20 gols na temporada e colocássemos, por exemplo, o Zaratio no lugar do Gabigol. Gente, tenha dó, né? Tenha paciência. É uma picaretagem sem limites. Vocês não honram a categoria de jornalista. Não honram. Isso que aconteceu ontem já aconteceu outras vezes e creio eu que continuará acontecendo. Mas repito, enquanto aqui estiver à frente, enquanto eu puder fazer isso, eu defenderei a imagem do Atlético ante a tantas presepadas que a gente vê no discorrer da história do clube. Enfim, é o que eu sempre digo aqui no canal Bica Galo, tá? O Atlético ele tem que lutar contra a arbitragem, o Atlético tem que lutar contra o STJD, contra a CBF, contra investimentos, né? Enfim, e também contra a mídia. Essa é a verdade.
Um nojo isso que aconteceu ontem. Irreparável, ESPN. Irreparável. Vocês deveriam pedir desculpas ao Atlético e ao Paulinho por colocarem uma Arrascaeta no lugar dele. Enfim, a seleção final ficou dessa forma aqui, ó. O Everton, Piquerez, Adrielson, Murilo e Mike, Vilhaçante, Rafael Veiga, Arrascaeta e Pulgar, Luizito Soares e o Hulk, que obviamente está nessa lista também. Enfim, quero mudar de pauta agora, mas antes peço que você me ajude com o seu like. Ainda está muito baixo. Me ajude a fechar este vídeo com 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto muito com a sua compreensão, com o seu auxílio, com o seu carinho. Sem o seu like, o Bica Galo não é nada. Enfim, vamos passar para a próxima pauta aqui agora. Jornalista pede CPI no Atlético. O jornalista e apresentador baiano José Eduardo, durante o programa Jornal Bahia no Ar, da Rádio Metrópole, aliás, um programa famoso por lá, uma das grandes atrações, teceu duras críticas aos jogadores do Bahia e pediu, logo em sequência, uma investigação contra o Atlético. Ouça só o que disse o jornalista. Bahia na zona de rebaixamento. Estranhamente o que o Atlético Mineiro fez ontem, estranhamente, Hulk não tocou na bola. Eu quero uma CPI no Atlético Mineiro. Uma CPI no Atlético Mineiro. Todo mundo sabe que eu torço pelo Vitória. E se fosse o Vitória, para escapar do rebaixamento do jeito que o Bahia escapou, eu não estava aqui comemorando coisíssima alguma. Eu estaria de luto e cobrando, porque eu quero o meu time na Libertadores. Este vídeo que circulou na internet tem mais de 182 mil reproduções no Instagram da rádio. Creio hoje que até mais de 200 mil, afinal de contas eu vi isso ontem à noite. Enfim, vamos lá. Para começar, uma CPI só pode ser aberta por deputados e senadores. Jornalista não tem condição nenhuma de ditar regra se CPI deve ou não ser aberta. Outra coisa que é muito importante, como torcedor do Vitória, você tem alguma moral para falar sobre o Bahia no jogo contra o Atlético ou pedir CPI para o Atlético? Onde a sua voz, você sabe bem disso, chega a vários cantos num vídeo como esse? Tenha santa paciência, né, gente? Por questões óbvias, eu sou obrigado a concordar, sim, que o Atlético não entrou em campo ou que o Atlético entrou em campo de férias. A bem da verdade é essa. Agora, querer transformar isso num circo e falar em CPI, o Brasil tem problema muito mais sério do que esse, meu amigo, mas muito mais sério. A gente precisa dar sequência nas coisas e não atrasar a vida de quem realmente trabalha e precisa produzir. O Atlético entrou em campo desleixado, porque sabia que o Palmeiras era campeão. Agora, querer atrelar isso a uma suposta irregularidade, olha, você tem que ter muita prova para falar algo como esse. E cabe ao Atlético ficar atento em relação a isso. A imagem do clube não pode ser manchada dessa forma. Se você fala alguma coisa, você tem que provar o que você está falando. Enfim. E eu sinceramente não sei como que isso toma uma proporção tão grande, né? Mas tão grande. É porque a desgraça nela vem de muito mais do que algo propositivo. É o que eu falo aqui, infelizmente. Vamos dar de pauta aqui, falar agora sobre o Atlético que passa de 80 milhões de reais em premiação. E a pergunta é, para onde foi ou para onde vai este dinheiro? O Atlético termina a temporada deste ano. A bem da verdade é que chega, não passa de 80, quase chega a 80 milhões de reais a premiação deste ano, 78 milhões para ser mais específico, tá? Pela Copa do Brasil, o Galo ganhou 5 milhões e 400 mil, na Libertadores 32 milhões e no Campeonato Brasileiro termina com 43 milhões. É importante ressaltar aqui que o Atlético atinge duas metas importantes neste ano e fica em débito com outras duas. As duas metas atingidas foram chegar à final do Campeonato Mineiro e terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros. As outras duas que não foram atingidas, chegar às quartas de final, tanto da Taça Libertadores da América, assim como da Copa do Brasil. O fato é que boa parte desse dinheiro já foi utilizado, inclusive, internamente, para o pagamento de atletas, bonificações e etc. Em relação aos 43 milhões de reais recebidos, que serão recebidos, na verdade, nos próximos dias, referentes ao Campeonato Brasileiro, a diretoria do Atlético ainda não definiu nem informou para onde vai este montante, que também deve ser incorporado a esse balancete final, onde a ideia realmente é tentar fechar o ano de 2023 no verde, finalizar a temporada, o que vai ser muito difícil, em decorrência das dívidas do clube, fechar o ano sem estar no vermelho. Vale destacar também
que o planejamento do Atlético para a próxima temporada é seguir os mesmos parâmetros, ou seja, chegar às quartas da Copa do Brasil, chegar às quartas da Libertadores e chegar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. O que eu falo para vocês, não coloquem um copo cheio se não há condições de enchê-lo. Quero falar aqui agora sobre a Biotecna, tá? A escola técnica que oferta a você a possibilidade de ser um técnico da sua casa, fazendo cursos por R$ 97,00 a mensalidade. Envie agora a sua mensagem à Biotecna, através desse site que está aparecendo aí, e ganhe 13% de desconto na matrícula se falar que veio do Bica Galo. Pense você com um diploma reconhecido, e aí, meu amigo, você vai chegar e falar assim, eu sou técnico, eu tenho meu diploma aqui, ó. É isso, o mercado tá aí, tá aberto, com 1000 possibilidades, e você não tá abraçando a que a gente tá te dando. R$ 97,00 de mensalidade, do início ao fim, e com 13% de desconto na matrícula. E você que quer anunciar aqui no canal Bica Galo, o canal mais sério e responsável de todos os outros no YouTube quando o assunto é o Atlético, e que é pelo 13º mês consecutivo que mais cresce, mande uma mensagem agora. Vamos te atender e trazer a sua marca, expor a sua marca com gente séria, com gente ordeira. É isso, pessoal. Deixem um like, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Conto com a sua ajuda e com a sua compreensão. Um beijo grande. Aliás, hoje tem os abraços. Já estava me esquecendo aqui, gente. Um abraço para o Hélio Fernandes, de Serra, no Espírito Santo, para o José Assis, que sempre assiste o programa, o Júlio Dutra, que é lá do Piauí e é atleticano, nascido no Piauí e é atleticano, o Jobel, de Passos, o Ademir Santos e o filhão dele também, o João Luca, lá de Blumenau, Santa Catarina. Um beijo especial para todo mundo aí. Aliás, o Atlético tem um reduto gigantesco, né, em Santa Catarina. O João de Codisburgo, o Wagner Rezende, do bairro Candelária, aqui em Belo Horizonte, o Guilherme Monken, também da capital mineira, o Oliveira, lá de Goiânia, Goiás, um beijão pra galera em Goiânia, Galo também tem um reduto enorme lá, o Mauro Peixoto, de Contagem, e por fim o Paulo Henrique Cardoso, de Uberlândia, aqui em Minas. Um beijo especial, gente, não dá pra mandar abraço pra todo mundo, mas continuem escrevendo, sempre que puder, estarei junto com vocês. Tamo junto, vou nessa, fui!